Bem, galera, eu vou fazer um vídeo, né, mais no estilo slide sobre configuração de central SP, tá? É válido para centrais SP 4000, 5500, 6000, 7000 e também MG 5000, 5050, ok? Estamos em maio de 2020, então estamos numa onda aí de pandemia devido à situação do coronavírus, né, Covid-19. Então fica difícil de ter acesso até mesmo ao material para poder demonstrar, né, fazer a gravação. Então, como preocupar um pouco da ociosidade, então eu vou fazer esse vídeo, tá? Essa apresentação dessa configuração. Espero que seja útil para muita gente. Bom, obrigado e aproveitem. Então, novamente, aqui nós vamos abordar então sobre a linha da Paradox, a linha Spectra, tá? Hoje chamada de SP, e Magella, no caso, as centrais de alarme Magella, ok? As centrais disponíveis no Brasil hoje são a SP4000, a SP5500, SP6000 e SP7000, tá? A principal diferença entre eles são o seguinte: a quantidade de zonas. Então, a SP4000 é a mais simples e ela tem 4 zonas, ok? A SP5500 ela tem 5 zonas, a SP6000 8 zonas e a SP7000 16 zonas. Todas elas duplicam, ou seja, dobrando a capacidade. A SP4000 então com 8 zonas, a SP5000 chegando a 10 zonas, vamos voltar aqui, com 10 zonas, e a 6000 com 16 zonas. A SP7000 chega a 32 zonas, tá? Todas elas têm duas partições, todas elas têm PGM na placa, sendo que a SP7000 tem 5 PGM, sendo que a quinta PGM é com relé. A SP6000 e a 5000 são duas e a SP4000 uma. Detalhe, todas elas podem colocar placa de expansão de 4 ou de 8 PGMs, tá? São atualizados através de firma, ou seja, posso colocar um cabo USB na serial das centrais e atualizar através do software chamado Infield, ou se tiver um módulo IP150, ou até mesmo se tiver um módulo celular, que é o PCS 250, 260, pode ser atualizar o firmware da central, tá bom? Tá. Também nós vamos abordar aqui sobre a configuração. Na verdade, não é abordar sobre as configurações no sentido de adicionar as configurações, né? São as mesmas configurações das centrais SP para MG, são as mesmas coisas. O que difere? As centrais SP que a gente estava falando anteriormente são centrais inicialmente para trabalhar com fio, sensores com fio. Enquanto a MG 5000, 5050, 5065 até tem entradas para trabalhar com sensores com fio, mas elas são voltadas, tá, para trabalhar com sensores sem fio. Inclusive aqui onde eu estou apontando são conexões para colocar antena, tá, e assim poder trabalhar com sensores da Paradox, controle remoto, né, transmissor. Existe repetidor, teclado sem fio, uma infinidade de dispositivos aí para linha sem fio. Bom, mas hoje nesse momento nós vamos abordar só mesmo sobre a questão dos sensores, ok? Tá, outra coisa, teclados com fio compatíveis, K636, detalhe, o K636 não confundir, pelo amor de Deus, com o teclado 636, que é da série Split antiga. Aqui é um teclado que é a 636, só serve nas centrais SP e MG, nada mais. Existe o teclado K10, que é o padrão, tá? Então, esses dois K636 e K10, ambos mostram, né, a detecção, né, conforme a pessoa passa nos sensores, vai acender a luzinha e mostra até a zona 10, tá? Ambos. O K636, ele não mostra também se for ativada a partição 2. Não que não possa ativar a partição 2, mas ele não vai mostrar. O K10 também, o K10 ele vai mostrar a segunda partição, ok? Então ambos
até 10 zonas, só que esse aqui mostra a segunda partição, tá? Status da segunda partição. Outra coisa, não é que eu não possa colocar esses dois teclados centrais que estejam acima de 10 zonas, só que não vai mostrar. Então, vamos supor, eu tenho uma central SP7000 que chega a 32 zonas. Se estiver com as 32 zonas, qualquer um desses teclados, se eu tentar armar, vai armar. Só que passou da zona 10, você não vai saber quais são os sensores que estão detectando ou não, ok? O K32, ele é completo nesse sentido, ele tem as luzinhas aqui conforme houver a detecção, ou se tiver um sensor magnético que tiver com uma janela ou porta aberta, vai indicar aqui que eles estão abertos, ok? E sim, permitindo mostrar até 32 zonas nessas luzinhas, nesses LEDs, ok? Nós temos o K32 LCD, vai te mostrar também todas as zonas, todas as 32 zonas, e com detalhe que você pode personalizar, algo do tipo, se tiver um sensor na sala, você então pode aqui alterar o nome e alterar para sala, ou cozinha, quarto, o que você desejar. O K32LX é muito parecido com o K32LCD, só que ele tem um transceptor integrado. Então, se você pegar qualquer central SP já mostrada aqui, conectar isso aqui, ele tem um transceptor. Então, ele vai aceitar sensores sem fios, tá bom? Da Paradox. E aqui a gente tem um teclado mais estiloso, mais sofisticado, que é um teclado que tem a versão de 5 polegadas, como tem o teclado de versão de 7 polegadas. Então, continuando, aqui é importante a gente saber quais são os tipos de ligações que eu posso fazer nessas centrais, tratando-se, obviamente, com fio. Então, o tipo de ligação zona simples está aqui descrito, né? Então, exemplificando como se fosse um sensor padrão da Paradox, que é o mais simples, que é o 476. Então, obviamente, positivo e negativo, entre um e comum, tá? Que é vindo lá da central, eu posso ligar os fios de tal forma que eu ligo entre comum e NC, ou para muitos vai estar comum e NA, ou em alguns modelos vai estar apenas escrito alarme. Deixa eu voltar aqui. Vai estar escrito apenas alarme. Então, é interessante eu colocar esse resistor de 1K. Detalhe, essa central, mesmo que eu esteja insistindo que coloque um resistor de 1K de final de linha em ligação de zona simples, ela não vem habilitado esse resistor. Então, assim, conforme você fizer a configuração e não habilitar o resistor final de linha ou não habilitar a zona dupla, ele vai funcionar, mas sem precisar desse resistor de 1K. Qual é o problema? O problema é que se eu der um curto aqui, a central não vai perceber que ficou sem o sensor. Com esse resistor de 1K, se eu fechar um curto aqui, ela vai identificar a ausência, né, desse resistor e aí vai disparar. Aqui nós temos a ligação típica, né, da Paradox, a gente fala zona dupla, tá? Aqui nós temos outro estilo de zona dupla, né? A ideia é que aqui eu tenho uma ligação onde eu tenho um fio, eu tenho um cabo, tipicamente alarme, eu chego nesse sensor que a gente fala que é a zona baixa, por ter resistor de 1K, e depois vai para o outro que é da zona alta, ok? Aqui nós temos uma situação se fosse cada sensor com seu cabo, ok? E aqui tem uma ligação que cada vez mais se torna mais comum, que é a ligação zona dupla paralela. Então, eu tenho que ter um cabo para cada um, o que a gente fala zona baixa com resistor de 1K e a zona alta 2K2, ok? Então, deixa eu voltar. Se por um acaso eu tiver com uma central, vamos supor, SP4000, tá? Se eu ligar em todos os bornes aqui, 1 em comum, 2 em comum, 3 em comum, 4 em comum, vamos supor uma SP4000, que é o caso, tiver feito essa ligação com o resistor de 1K, vai ser de 1 a 4. E depois de todos esses conectados, eu começar de novo, conectar entre um em comum junto com esse outro, e eu colocar o resistor de 2K, esse aqui vai ser zona 5. Então, vai ser zona 5 e continuando vai ser até a zona 8. Bom? Tá, já a gente vai mostrar como é que entra em configuração, mas se por qualquer razão você quiser fazer o reset dessas centrais, é assim. A SP4000, especificamente ela,
eu preciso colocar um fio entre PG1 e entrada 1. Então, eu desalimento, tiro o AC, tiro o transformador, desalimento a bateria, tá? Ligo novamente, aguardo mais ou menos 1 minuto, até mais ou menos o teclado ele ligar novamente, né? Restabelecer o status dele, e então a central vai estar resetada, ok? Outra situação também, se por alguma razão eu sei o código instalador da central, entrei em configuração e quero reiniciar, eu entro na seção 950, ok? E Enter, ele vai resetar também. Já as demais, seja SPMG, todas elas têm um botão de reset. Então, com a central ligada, ok? A gente vai pressionar e segurar, né, o botão de reset por 5 segundos, ok? Até o LED de status piscar. Começou a piscar, solta o botão, né? E depois pressiona novamente por 2 segundos. Ou da mesma forma, seção 950. Quando que isso aqui não vai funcionar? Se estiver configurada a trava do código instalador, não é possível reset. Então, assim, se você estiver pegando isso de alguma outra instalação, alguma empresa de segurança, de monitoramento, é muito provável que às vezes eles vão travar o reset mesmo, porque por alguma razão tem que ter uma autorização prévia deles, né, para que isso aconteça. Bom? Tá, outra coisa, qualquer uma daquelas centrais, seja SP4000, né, ou AMG, se eu quiser adicionar uma placa expansora para adicionar 8 zonas, eu posso acrescentar, tá? Detalhe que o máximo que eu posso acrescentar são 3 e, óbvio, eu tenho que respeitar o sistema SP, que SPMG aceita no máximo 32 zonas. Então, se eu tenho uma central SP4000, tá? Eu posso adicionar 8 expansores desse aqui, que eu vou chegar a 32 zonas. Se eu tenho uma SP7000 e ela já estiver duplicada, chegar a 32 zonas, não tem o que fazer, só se for um outro modelo da Paradox, como no caso a Evo. Ok? Uma outra coisa interessante é o seguinte, que quando eu coloco esse primeiro expansor, tá? Ele liga junto com as conexões lá do teclado, que tem lá red, black, ou positivo, negativo, né? Mais menos. E temos o green e yellow, GRN e EL, é onde eu conecto esses expansores. Eu posso colocar 1, 2 ou 3, tá? Que a gente chama de conexão bus, tá? Então, se eu coloco apenas um, ele tem um jump aqui, eu coloco esse jump na posição mais 1. Se eu tenho que colocar o segundo, eu vou colocar na posição mais 9. Se houver um terceiro, eu vou colocar o jump na posição mais 17. Tá bom? Tem uma saída PGM também nesses módulos, tá bom? E detalhe, esse ZX8, tá? Seja ZX8 ou ZX8SP, não duplica nas centrais SP, tá bom? Ou MG. Entrar em modo de configuração. Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai digitar Enter mais o código instalador. O padrão de fábrica são 4 vezes o 0, tá bom? Então, assim, se eu fizer isso e entrar em modo de configuração, entre 4 vezes o 0, ou o código instalador que você tiver por aí, após entrar, os LEDs ARM e Stay vão ficar piscando junto, indicando que você está em modo de configuração, ok? As configurações de zonas, tá, estão nas seções, estão entre as seções de 001 a 032, respectivamente, configura a zona de 1 a 32. Em cada seção, tá, vamos supor 001 ou 002 que seja, se configura de uma vez só, definição, né, ou seja, se ela vai ser temporizada, né, tempo de entrada, se vai ser imediata, 24 horas e dentre outras, tá? Hoje nesse momento nós vamos tratar só de umas configurações mais simples. Também já configuro, então, partição e opções de zona, tipo auto-anular, anular, supervisão RF, quando tiver sensor sem fio, e armar forçado. No final disso, eu salvo pressionando o Enter, tá? É interessante, toda vez que quando eu pressionar Enter, imediatamente ele vai para a próxima seção, né, de configuração de zona. Então, se eu estava lá na seção 001, configurei lá, então, tempo de entrada, né, vamos supor,
a zona 1 como tempo de entrada, ou imediata, partição 1 ou partição 2, verifiquei as opções, estava ok para mim, salvei, ele automaticamente vai para a seção 002. Não preciso ter que digitar 002. Aí, caso você deseje finalizar a configuração, né, em sequência, ou mesmo encerrar as configurações de zona, será necessário pressionar a tecla Clear, ok? Então, vamos lá, entrando na seção 001, exemplificando, né? Então, vou digitar o 0, depois outro 0, depois 1, né? Então, o que acontece? Eu vou configurar ela como sendo imediata, tá? Então, na sequência, eu vou digitar, então, o 08, né? 0, depois o 8. O que vai acontecer? Se ela tiver uma central nova, né? Ou imediatamente resetada, ela vai acender o 1, indicando que essa zona já estava configurada para ser partição 1, ok? Ou se você tiver, como a gente fala assim, reconfigurando a zona e por alguma razão já estava configurada, às vezes pode acontecer de estar indicando como se estivesse na partição 2, tá? Então, o que acontece? Devemos digitar uma outra partição que eu queira, ou a partição que eu queira, né? Então, para exemplificar, vamos fazer de conta como se fosse partição 1, casa 1, né? Então, vamos deixar 1, tá? Depois disso, se tiver no padrão de fábrica, ele vai ficar aceso 1, 2, 3 e 8. Novamente, se você estiver sobrescrevendo a configuração, pode ser que isso aqui esteja diferente, tá? Recomendo muito mesmo você deixar aceso mesmo 1, 2 e 3, né? Que significa 1 é autoanular, então se essa central disparar várias vezes a zona 1, se não me falha a memória, 5 vezes, ele vai automaticamente anular a zona 1, ao invés de ficar incomodando o vizinho aí. E se a central estiver sendo monitorada, né, isso com certeza já chegou no monitoramento. Se você tiver também monitorando isso através do aplicativo, com certeza isso também já chegou. Então, creio eu que disparar 5 vezes e depois anular é conveniente para não incomodar quem estiver do lado. Sei lá, agora vamos supor, falar, não, é um comércio, não tenho vizinhos, não tem nada. Se você quiser desabilitar, sem problema, tá? 2, anular, ou seja, depois a pessoa pode anular manualmente essa zona. Okay? Depois eu espero poder fazer um outro vídeo aí sobre essas partes mais de usuários. E supervisão RF, caso eu tenha um sensor sem fio, ele vai supervisionar. Se o sensor estragou, né, ele vai acusar que perdeu a comunicação com o sensor. Se a bateria estiver fraca, também vai acusar, tá? E 8 é armar forçado. É interessante o 8 porque é o seguinte, vamos supor, eu tenho uma porta de aço no comércio e se eu não habilitar isso, eu preciso ter que fechar a porta de aço, né? Considerando que eu tenho um sensor magnético nessa porta de aço, eu vou ter que primeiro fechar, armar, ter um tempo de saída, levantar e sair. Para evitar esse constrangimento, essa situação chata, né? Então, às vezes é interessante habilitar, deixar habilitado com a opção 8, armar forçado. Ok? Então, assim, mas caso queira habilitar ou desabilitar, tá? É só, vamos supor, quero desabilitar o arma forçado. Digito 8, ele vai apagar. Se eu digitar de novo, vai acender. Bom? Por fim, é interessante deixar do jeito que está, mas fica a critério, né? Depois eu vou deixar aí manual para fazer download e você verifica o que você pode, o que você acha melhor. Mas então, considerando essa situação aí de exemplo, vamos digitar Enter. Então, ele vai salvar as configurações e vai automaticamente para a seção 002, tá? Então, dessa forma, já está configurada a zona 2, beleza? Desculpa, já está configurada a zona 1 e já estamos na zona 2, tá? Não preciso digitar 002. Vamos considerar que a zona 2, tá? Vamos fazer um outro exemplo. Considerar que estamos na zona, configurar a zona 2, tá? E vamos considerar que ela seja uma zona temporizada, tempo de entrada 1, tá? Lembrando, tá? Que ainda os LED ARMS estarão acesos, indicando que está dentro de uma seção. Então, vou digitar o 0, né? Depois 1, indicando que eu estou configurando ela como tempo de entrada 1.
tá? A tecla 1, novamente, estiver no padrão de fábrica, vai acender um indicando que eu estou na partição 1, tá? Não impede, se você acender o 2, ele vai indicar que está na partição 2. Mas, caso você queira seguir uma configuração, se deixa na opção 1, vai ser partição 1, tá? Espero também poder fazer uma outra coisa referente à partição, mas para a priori deixa a partição 1 que vai funcionar certinho. Novamente as opções de zonas, né? É interessante você deixar um 2 e 3 e 8, tá? Mas se quiser habilitar ou desabilitar, fica à vontade. Por fim, vamos digitar Enter para salvar. Salvará as configurações e irá automaticamente para a seção 003, né? Configuração de zona 3, bom? Beleza, mas vamos supor, eu não quero mais configurar em sequência, não quero configurar a zona 3, tá? Ou eu acabei, não quero configurar mais zona nenhuma, eu vou pressionar, né? Clear, certo? Então, o que vai acontecer? Os LED Arm Stay vão ficar piscando, né? Indicando que eu saí da configuração, bom? Só voltando um pouquinho, mas vamos supor que eu falo assim, não, mas eu quero configurar, sei lá, zona 8. Novamente, aqui é meu processo, vai digitar 0, 0, né? 8, vai definir 01, se quiser tempo de entrada 1, ou 08 para imediata, 1 partição, vai ter as opções de zona e Enter, ok? Então, assim, fica à vontade nesse sentido, tá? Outra coisa, nós vimos no início lá o diagrama, depois você retornar o vídeo aí, depois eu vou deixar o manual para fazer download, né? Existe ainda as seções para eu configurar a zona dupla, né? Ou o sistema ATZ, ok? Então, vamos supor, eu quero habilitar o sistema de zona dupla que a gente fala que é o estilo série, que é o padrão, paradoxo, que vem desde as centrais split, 728, 738, 748, né? E também é o padrão das centrais EVO, né? 192, EVO HD. Então, eu vou na seção 705, tá? Isso tem que estar, obviamente, dentro de programação. E habilito a opção 1. E caso queira um modo paralelo, opção 2, tá? Então, vamos lá. Se eu entrar na seção 705, tá? Se estiver no padrão de fábrica, o teclado vai estar assim, ó. Opção 5 e 8 habilitado, deixa do jeito que está. E nós vamos habilitar a opção 1, ok? Vai ficar assim, 1, 5 e 8. Então, dessa forma, já está habilitada a zona dupla do tipo série, tá? Se você quiser lá no modo série, você já digita o Enter, salva e sai das configurações, ok? Caso você queira que ela seja de zona dupla paralela, então tem que ficar 1 e 2, tá? Desculpa, tá errado aqui, mas 1 e 2, tá? Aceso. Quando você digitar Enter, ele automaticamente vai para a seção 706. E é importante aqui seção 706, porque aqui eu posso habilitar a opção 2, tá? Detalhe, 706, a hora que ele mudar, a hora que você digitar o Enter lá na 705, ele vai automaticamente para 706. E aqui, por lógica, se tiver nas configurações de fábrica, não é para estar habilitado nada, ok? Então, aqui eu posso habilitar a opção 2, que eu vou estar habilitando o resistor de final de linha, bom? Então, Enter para salvar e Clear para se eu quiser sair das configurações, bom? Então, se eu pressionar Clear, eu saio de qualquer configuração e vai ficar o Arm Stay piscando, bom? Então, dessa forma aqui, gente, vocês vão estar, então, com o sistema pronto, tá? No sentido de as zonas configuradas, tá? Como eu coloquei para a zona 1 e 2. Vocês fazem o mesmo processo, seja para qualquer outra zona, da zona 1, a zona 16, zona 32, são o mesmo processo, tá bom? Só para complementar aqui, vamos supor que você tem um sistema, né? Quer trabalhar com sistema sem fio ou tem lá um sistema sem fio. Então, qualquer central SP, da SP4000 ou SP7000, se ela tiver um receptor RX1, se ela tiver um transceptor RTX3, se tiver um transceptor um K32LX que tem o transceptor embutido, conectado na central, nós vamos seguir a configuração agora para adicionar sensor sem fio, tá? Detalhe, diferença.
EX1 é um receptor, só funciona nas centrais SP e ele é apenas receptor, ou seja, vai aceitar qualquer sensor sem fio ou controle remoto da Paradox. O RTX3, tá, ele é mais completo, então ele não é só um receptor, ele vai fazer a função de receber o sinal do sensor sem fio. Mas caso eu queira colocar um teclado sem fio, tá, eu não vou abordar hoje sobre isso, né, mas existe o teclado sem fio da Paradox, tá? Ou se existe também módulo de saída PGM sem fio, que também precisa de ter uma dupla comunicação, ou seja, tanto receber informação como transmitir. Aí eu preciso de transceptor. O K32LX, né? Vocês no começo eu falei, ele é semelhante ao K32LCD, só que ele tem o RTX3 integrado nele, tem um transceptor embutido, bom? Então vamos lá, se eu tiver uma dessas situações, ou se eu tiver uma dessas centrais aqui, que é MG 5000, 5050 ou 5075, uma central nova, talvez agora em maio de 2020 não tenha chegado talvez aí no Brasil, mas é uma central nova. Então nós temos essas centrais, tá? A principal diferença delas é a quantidade de zonas. A MG 5000 em termos de zona com fio, ela tem duas. Essa MG 5050 tem 5, a 5065 também tem 5 zonas, tá? Todas elas têm o transceptor embutido também, tá? E com relação ao sensor sem fio, aceita até 32, tá bom? A diferença dessa central mais nova, 5075 para as demais, é que essas aqui, se por um acaso eu quiser colocar o sensor com fio, que tem câmera embutida da Paradox, se chama o HD 78 para ambiente interno semiaberto, ou o HD 88 que é para ambiente externo, tá? Essa 5050 não vai aceitar, e a 5075 vai aceitar. Existem algumas funções que a gente que está no mercado espera a Paradox implementar também nessa 5075, mas temos que esperar para ver o que ela vai implementar futuramente, tá bom? Mas vamos lá. Em primeiro lugar, os sensores, tá, que são compatíveis com a Paradox, eu estou citando aqui os mais comuns. Existem outros, tá, mas os mais comuns são esses. PMD2P é um sensor para ambiente interno, tá, não citei aqui, não está escrito, mas ele é imune a animais, né, ou seja, PET, 18 kg. PMD85 é para ambiente externo, pode ficar exposto a sol e chuva, tá? E o PMD75 para área semiaberta, algo do tipo garagem, tá? Então, esses dois aqui têm imunidade a animais, né? São PET até 40 kg. Existem os sensores magnéticos DCTX-P2, que é um magnético mais fino, e o DCT-10, que ele é mais grosso, vamos dizer assim. Ambos têm contato seco, entrada de contato seco, ou seja, ele funciona, além de funcionar como magnético, né, para portas e janela, vamos supor que eu tenho uma central de choque, ou eu tenho um sensor do tipo IVA, algum tipo de coisa que é com fio, mas eu preciso converter para sem fio. Eu posso converter utilizando esses dois, tá bom? Detalhe, só dá para utilizar sensores Paradox. Eles são até 433 MHz, mas não é compatível, a Paradox não é compatível com outros modelos de sensores, tá bom? Vamos lá. Então, o que acontece? Vamos supor que eu tenho uma SP4000, tá? Eu posso colocar um RX1, um K32LX, ou um RTX3, e eu posso vir aqui, ó, eu faço aquelas configurações que eu já mostrei para vocês de definição de zona, de partição, de opções de zonas. Aquela lá tem que fazer. Mas se eu quero colocar um sensor sem fio e que seja zona 1, tá? Eu escolho um daqueles sensores lá que eu mostrei, ou outro que seja da Paradox sem fio, e dentro dele tem uma etiqueta. Então eu vou entrar em modo de configuração do central, em modo de programação, né? Que padrão é Enter 4 vezes 0. E vou na seção 061 para definir sensor sem fio na zona 1. E aqui eu vou digitar os 6 dígitos que contém lá numa etiqueta, tá? Lá dentro do sensor. E a mesma coisa eu faço para a zona 2, se eu fizer a zona 2, tá? Mas o que acontece? Novamente, voltando uma SP4000, simplificando com ela. Vamos supor que eu utilizei uma SP4000 e utilizei todas as zonas dela, inclusive as dobradas, ou seja, ela foi configurada da zona 1 à zona 8 com fio.
Ah, beleza, João, agora eu tenho 8 zonas com fio e eu quero adicionar as demais sem fio. Então, obviamente, eu não vou configurar aqui as seções de 061, tá, a 068, senão eu vou matar as zonas com fio da placa, tá? Então, eu vou configurar da zona 9 em diante, tá? 069, vou colocar o número de série do sensor e aí ele vai passar a entender que da zona 9 em diante são sensores sem fio, ok? Beleza. Bom, gente, eu espero depois acrescentar mais algumas coisas, mas a princípio é isso, tá bom? Espero que já possa ter dado uma ajuda aí para vocês, tá bom? E espero aí em breve fazer um outro vídeo agora na parte de comunicação, tá bom? Beleza, obrigado.